Um, dois, três. Gravando. Poxa vida. Gravando. Ah, e a situação? A situação, Deus coordenando, orientando, me preparando. Como disse o divino há pouco, indo maciando, porque com toda certeza eu estive aceitando. E hoje 30 de setembro, são 7h23 da manhã, ou 7h27, algo do tipo, e vamos nisso, quer dizer, vamos ter certeza disso, quer dizer, vamos compreender isso, quer dizer, sigilo, quer dizer, sinto, quer dizer, eu sinto, sentimos, ah, também tem isso, também tem isso. Ah, o texto está escrito, santo problema é o texto, quer dizer, o texto, não sei se está bem escrito, ou sequer pensamos nisso. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, o que Deus disse? Deus disse, está difícil. E foi assim, algo do tipo. Quer dizer, Deus disse, estamos queimando combustível. Aí eu até disse para Deus, santo Deus, mas queimar combustível vai correr muito risco. Mas Deus disse que não se pensa nisso. Quer dizer, foi justamente pensando nisso. Ok? No risco também tem isso. Ok? Moças e riscos. Também temos que pensar. Ok? Sim, porque o que é de fato uma moça e um risco no lugar? É questão de paladar, talvez de enxergar, quiçá sentir o cheiro, o que é de oxigênio no ar. Talvez o hidrogênio deseje, talvez ele queira, talvez o hidrogênio queira, talvez queira, mas pouco vai importar a maneira como de fato a palavra usar. Sim, porque erro de português a gente pode encontrar em tudo quanto é lugar. Mas a tabela periódica a gente jamais vai poder modificar. E tabela quântica, ok? A gente pode até quantificar, também tem mais essa. A gente em criar um mundo que a gente mesmo não consegue acreditar, quer dizer, justificar, quer dizer, calcular, quer dizer, dominar. E também tem isso, também tem isso. Mas Deus disse para eu seguir, o quê? Correndo risco, quer dizer, sem correr risco, quer dizer, vivendo também, isso, não seja submisso, o corpo estendido, é isso, não deixar o corpo estendido para não ser submisso a tudo isso. Também tem, mas o que? Pronto, vamos apenas respirar, ok? Respirar. Deus disse, não respire esse ar no lugar que eu vou lhe enviar. Eu até disse, é bom a máscara eu usar, do tipo o meu nariz eu envelopar, quem sabe o álcool, o que eu vá de fato adicionar. Mas Deus me disse assim, olha, o que eu posso de fato lhe falar é para você usar as condições que eu estive a criar. Seja anfíbio no lugar. Aí eu disse, então, é sal grosso que estão a queimar. O quê? Sim, sal grosso. Eu disse, santo Deus, mas nós temos a noção.
de que nós não deveríamos sequer pensar em sal grosso de fato a gente preparar, muito menos a gente usar, tentando de fato nos aliviar, sim, porque de algum modo alguém vai ter que ter a coragem de falar que não tem a menor possibilidade da gente de fato continuar a mascarar aquilo que de fato nós estamos a enxergar. Mas Deus me disse assim: olha, do jeito que a coisa está, nós não temos acesso para denunciar. Sim, nós não temos. Porque quando de fato a gente imagina que a gente esteve a calcular algo que a gente pode se basear de repente a coisa começa a mudar. Porque e ninguém tem a coragem de falar, com medo do diploma, a própria ciência, o que vier a questionar. Sim, porque o que não falta é uma ciência que estiveram a imaginar para não, quer dizer, para não deixar. É isso. Gente é competente aqui, de fato, se realizar, quer dizer, se posicionar. Ah, também tem mais isso. E tem, sim, porque inventaram um tal de escrito. O quê? Sim, registro científico. Pense de fato no quanto é difícil você ter registro científico do tipo bem quisto, quer dizer, bem distribuído, quer dizer, aquilo que de fato usando o olho vivo. O quê? O olho de vidro, o que registro que foram de fato calculados in vitro. E tem isso, aí fica tudo tão difícil. E esse lugar que estão de fato a queimar, o sal grosso que estiveram de fato a preparar, tentando de fato de algum modo amenizar, está de fato a funcionar. É por isso que Deus disse, é por isso que Deus disse. Quando de fato a gente começar, o quê? A respirar o tal sal grosso no lugar, eu penso que a gente vai ter que ter, de fato, a coragem de falar que o oxigênio que estiver, de fato, a invasar. O quê? Sim, para, de fato, no nosso braço injetar. É algo tão difícil da gente explicar que é melhor a gente pedir para o povo o quê? É não se aglomerar. O quê? Porque não é fácil você ser placa de ferida em nenhum lugar. O quê? Sabe como é que é? Disseram que lepra é muito fácil da gente tratar. Até mudaram o nome para o povo assim saber, quer dizer, sabe aquela história de não se amedrontar, quer dizer, para você de fato na sociedade, quer dizer, ter direito de na sociedade você de fato entrar. A questão é que lepra, o quê? A lepra que estiveram de fato a inventar. O quê? Está bem longe de ser aquela lepra que de fato aqui um dia esteve a passar. O quê? Aquela lepra ninguém conseguia de fato curar. Tu sabe como é que é carne podre? O quê? Sim, é carne podre de fato, não é uma coisa fácil de você de fato limpar, de você tratar, de você de fato reestruturar aquilo que de fato é necessário. Não, aí a gente resolveu de fato mudar. Mudar lepra virou de fato, quer dizer, deram um outro nome. O quê? Na realidade mesmo,
A lepra que aqui um dia esteve a passar, que muita gente esteve de fato a pegar, e até vara de leproso, o que estiveram a criar com medo, era uma espécie de uma bactéria. O quê? Sim, era uma espécie de uma bactéria solar. Como não se tinha de fato um meio, porque de fato a gente do tipo isolar a parte que de fato estava a infeccionar, aí a gente de fato preferia isolar. A questão é que com o tempo a passar e de fato a bactéria, o que a se multiplicar, criando de fato mais força no lugar, ela soube de fato de um certo modo o que é ser vivo, é com outro se juntar. O quê? Sim, porque sabe como é que é bactéria? O quê? A bactéria, de fato, que aqui um dia você vai passar, do tipo bactéria solar, ok? Sim, porque a gente não conseguia, de fato, identificar que a lepra era apenas uma espécie de câncer, ok? É câncer de pele, ok? É câncer lunar, ok? Sim, porque as pessoas ficavam muito expostas ali. Não tinha bem assim, é como se alimentar. Muita gente não tinha nem condições de banho tomar. Aí muita gente costumava de fato se cortar. Aí começava de fato a coçar. O quê? Sim, cortava, coçava, infeccionava. Aí aquilo de fato a se espalhar. O quê? Feito de petigo no lugar. Aí sabe como é que é a família apavorar. Mas e não era uma coisa que poderia de fato se realizar. O que aí fezes? O que? Sim, você tinha que de fato as necessidades fisiológicas, você de fato colocar num determinado lugar, aí a água se contaminar. Aí isso foi o que de fato fez, quer dizer, fez com que de fato aquele ambiente ficasse inapropriado. Aí, sabe como é que é rato? O quê? Sim, rato espalhado. Aí, de fato, o problema ficou ainda mais complicado quando, de fato, se misturou com o quê? Aquilo que se produziu, rato. O quê? Aí, de fato, tomou conta do espaço. O quê? É engraçado que esse problema nunca foi assim, do tipo identificado, assim, do tipo estudado, para a gente ter uma noção, o quê? Sim, da nossa falta de orientação. Quer dizer, a gente não tem bem assim uma ciência de plantão. Quer dizer, uma ciência que tenha de fato razão e proporção. Santo Deus! O assunto hoje é complicado. Não, assunto fácil. Fácil? Sim, porque sabe como é que é? Aí rato de fato para todo lado. O quê? Aí remédio sendo criado. O quê? Para combater rato. Remédio? Aí eu ouvi até falar que não era o mais adequado esse tipo de remédio usar, porque de fato o rato costumava não só defecar, como também urinar. E que o quê? O tal do lençol freático, de fato, a gente prejudicar usando o tal remédio para combater o teto solar. O quê? Sim, sabe como é que é? Aí Deus me disse assim, olha, quando a gente não soube de fato limitar aquilo que a gente podia ou poderia realizar, dizendo de forma clara
aquilo que de fato era permitido e a quantidade, e de fato qual era a verdade, aí pronto. O mundo virou insanidade. Santo, tem mais alguma coisa? Aí Deus disse assim, eles de fato separaram, assim, o que é pesticida, o que é formicida, o que é raticida e o que é de fato latrocida. Aí eu disse para Deus, não, virou tudo placa de ferida. Aí Deus disse, e a ciência da vida? Aí eu disse para Deus assim, estão preocupados de fato em a gente poder de fato delirar. O quê? Se estiveram de fato a inventar algo que é tão difícil da gente limitar, que tudo aquilo que no passado eles estiveram a realizar, hoje estará a se apresentar e a gente não consegue mais limitar, identificar dentro da tabela periódica, que era um bom começo, quer dizer, que de alguma maneira nos colocava dentro de algum lugar. Aí Deus disse, o laboratório eles estiveram de fato a inventar, colocar no ar. Eu disse para Deus, a questão é essa. A tabela periódica nos colocava num determinado lugar, ou seja, num determinado patamar. A gente não estava nem na terra nem no ar. A gente tinha uma noção daquilo que pelo menos a gente podia, quer dizer, ou estaria ou estava a realizar. A gente podia de algum modo calcular. Mas como estiveram a inventar um modo da gente o tempo todo lucrar, vendendo mentira aqui e acolá, a tabela periódica ficou completamente fora do ar. O quê? A gente não sabe mais onde encontrar. O quê? A gente não consegue mais pesar. O quê? Sabe como é que a gente não consegue mais pesar, de fato, o ar para a gente poder, de fato, limpar? Santo. É por isso que estão queimando sal grosso? É por isso que virou, de fato, um arvoroso, quer dizer, um pavoroso, quer dizer. E aí é que está. E tem, assim, disseram que de fato queimar sal grosso poderia não funcionar, mas pelo menos iria mascarar aquilo que com toda certeza estava a passar. O quê? Lepra solar. O quê? A questão também é essa questão, que a gente não gosta de nomear. A gente gosta de usar um tal de eufemismo. Quer dizer, a gente gosta de amenizar. Mas a tal lepra solar, o quê? Sim, que até nos ossos costuma, de fato, alojar. O quê? Santo, para de fato mudar até o nosso DNA. Essa sim, essa vai nos quebrar. O quê? Sim, porque sabe como é que é a medula? O quê? A medula lunar. Aí com a medula lunar, de fato, sem conseguir identificar o que a lepra solar está a realizar, pense no tanto de criança que a gente vai ter que carregar com a irresponsabilidade do que aqui estão a realizar. Por quê? Sem contar afeto. O quê? É isso também, eu achei estranho. O quê? Eu falei para Deus, o Senhor de fato resolveu fazer, quer dizer, criar um teto, quer dizer, o Senhor resolveu de fato aumentar o número de gente no lugar. Aí Deus disse assim, eu não desejei bem não calcular, mas eu ouvi de fato falar que muita gente está a engravidar. Aí eu disse assim, ô senhor, eu não sei bem se esse é o momento da gente engravidar, mas o que está a se passar? Aí Deus disse, vai lá. Aí eu cheguei, o quê? Sim, no útero eu resolvi de fato entrar. Achei estranho, o quê? Aí, sem proteção, o quê?
Sim, sem proteção, de fato. Sabe como é que é? A mulher começou de fato a ficar. O quê? Parecia que não conseguia de fato, mas a casa fechar. O que? Descompensado o sistema, o que reprodutivo começou a ficar. E eu me escandalizar, porque assim, não é fácil ficar dentro de útero, não. E eu ali, o que eu ali observar, o que? De repente eu vi o líquido amniótico, o quê? Parecia fervura no lugar. Eu disse, isso não vai prestar. Mas Deus disse para eu ficar, aí eu lá. Quando eu vi o líquido amniótico de fato a fervurar, o que fervura? Fervura no lugar. Eu disse, meu Deus, isso vai de fato me complicar. Mas aí Deus me disse assim: olha, minha filha, é nitroglicerina pura. O quê? Sim, porque já que a gente de fato resolveu inventar uma doença no lugar, e em vez da gente falar daquilo que de fato esteve a passar, o resultado é que a gente vai ter que encontrar um meio da gente solucionar tudo isso que eles estiveram a criar e ainda continuam de fato a manipular o sistema solar como se isso eles pudessem realizar para de fato mascarar e não dar nome à situação. Aí eu disse para Deus assim: ô Senhor, mas me diga uma coisa assim, sim, porque a gente está de fato falando, quer dizer, a gente está a inventar um número, que eu disse tanto de gente que de fato esteve sem a nos deixar, sem de fato a família poder chorar e lamentar. Aí Deus disse assim: a questão é que a gente precisava organizar a previdência social do lugar. Muita gente esteve de fato no caixão entrar. Mas a gente tinha que de fato calcular aquilo que de fato eles sempre estiveram de fato a inventar para o Brasil ser potência nuclear. O quê? Sempre que o número, quer dizer, a gente teria que de fato acreditar que aqui tem esse tanto de gente. O que, não, sabe como é que é? Que aqui tem de fato, como é que eu vou falar? Ah, que de fato o instituto, quer dizer, que de fato alguém esteve a calcular o número de habitantes no lugar. Não esteve, não. A questão, na boa, disse Deus, na boa mesmo, minha filha, esse número eles costumam inventar, porque eles não costumam gastar o dinheiro que eles dizem de fato usar para contar o povo do lugar, para de fato planejar aquilo que o povo estará a precisar. Eles dizem que de fato o dinheiro está lá, quer dizer, é um valor que eles mandam para lá. Mas o dinheiro que de fato eles costumam de fato lavar no instituto que deveria de fato nos honrar com tudo aquilo que o instituto diz, quer dizer, realizar, é de fato uma vergonha no lugar. Eu não compreendi. Sim, eu disse para Deus, mas Deus disse assim: olha, filha, é assim. Como a gente precisa definir o que princípio, meio e fim de tudo aquilo que de fato o mundo precisa se servir, o Brasil aceitou ser essa cobaia aí. O quê? O Brasil aceitou de fato doar a população do lugar para muito remédio aqui, de fato, o que se comercializar dizendo que estava a curar aquilo que o brasileiro
costumava de fato colocar diante de quem usava jaleco. Como assim? Eu perguntei para Deus. Deus disse assim: é porque, minha filha, a gente não costuma usar bem rato para de fato testar. Sim, porque a gente sabe que rato não vai nos dar as respostas que a gente de fato vai precisar. Ok? Isso tem como provar. O quê? Há um cientista muito bem renomado que foi até expulso do seu estado. Ele conseguiu de fato provar que rato de fato não pode nos dar nenhuma resposta sobre aquilo que o corpo humano de fato vai precisar. Que não tem de fato a menor possibilidade de rato, o que nos dá noção. Também ele colocou lá estudo que diz que macaco de fato é uma aberração. Não tem a menor, o que não tem de fato nenhum tipo de razão e proporção sobre a gente de fato testar. Que tudo aquilo que a gente esteve a realizar anula o que tudo aquilo que de fato a gente colocou no altar como conquista no lugar. O quê? Tem mais. O homem resolveu de fato então testar em números, vamos dizer assim, não é bem, vamos dizer assim, é do tipo, semente, o quê? Ele conseguiu de fato identificar uma espécie de semente, o quê? Vamos dizer assim, uma espécie de semente que existia em nossos dentes. Semente? Sim, ele passou a estranhar, de fato, o número de gente que costumava se queixar de uma espécie de, vamos dizer assim, de demência, o que? De dormência, o que? Uma espécie assim de, vamos dizer assim, não entendi. É isso, era uma espécie de falta. O quê? Vai falar? Essa era a questão. O quê? Se ele fez amizade de montão. Aí, de fato, quem usava jaleco, que tinha de fato responsabilidade de montão, começou de fato a levantar a questão sobre aquela falta, o que? Aquela indisposição. O quê? Se a falta de compreensão. E aí, de fato, começaram de fato a enviar, sem de fato identificar relatórios sobre aquilo que as pessoas estavam a apresentar. Uma espécie de uma falta de compreensão, porque entre tempo, espaço e aquilo que de fato estava a passar, sentia um peso enorme, o que é como se o corpo não conseguisse de fato se movimentar, era muita dificuldade, porque é como se sentisse falta de ar. Como eles não conseguiam se identificar, aí começava de fato um relatório. Como de fato isso começou a se espalhar no burburinho do lugar, o que os hospitais começaram de fato a questionar o tanto de gente que estava a chegar com os mesmos sintomas. O quê? No lugar, no estado onde o tal cientista estava a morar. Aí resolveu de fato contratar o tal cientista do lugar para de fato vamos dizer assim, uma espécie, vamos dizer, de ciência, quer dizer, de clareza, de noção, de razão, de avaliação sobre a questão. Dinheiro gasto de montão. Aí ele resolveu de fato estudar. Aí começou de fato a buscar e aí começaram a reparar que o número de óbitos é, não tinha, quer dizer, não era, quer dizer, era desproporcional, quer dizer, era o quê?
Ele resolveu de fato perguntar se o número de óbitos é que não tinham de fato no hospital, que morriam no lar. Se de fato a família esteve de fato a considerar os sintomas. Quando de fato o homem começou a fuçar, o quê? Oh, meu Deus, registro em tudo quanto é lugar. Ele passou a desconfiar que os remédios, o quê? Tinha um determinado remédio que resolveu de fato aglomerar, o quê? Para de algum modo tratar uma certa doença no lugar, que esses remédios não estavam de fato a funcionar e de fato o corpo que tapava. O quê? É isso, levava de fato o corpo a pesar, feito chumbo no lugar. O que? Pedra de chumbo, sabe como é que é? Sabe como é que é o sistema solar? Quando o homem resolveu de fato no judiciário entrar para ter acesso de fato aos registros que ele estava a precisar, no instante ele teve que vazar. O quê? Mandaram até de fato despejar. Aí, sabe como é que é? Com medo danado de tanto processo pipocar, os hospitais começaram a negar. O quê? Aí resolveram de fato se juntar contra o homem testemunhar. O jeito de fato foi o homem o que se isolar, pediu refúgio num determinado lugar. E desde então é como se ele nunca estivesse de fato passado por lá. Santo, isso tem tudo a ver? Isso tem tudo a ver com o que hoje nós estamos a enxergar e temos medo até de pensar. Santo, e Painho disse que isso tem a ver com aquilo que você esteve de fato a relatar. Ah, Deus disse que a gente teria que de fato que voltar lá. Se nas escrituras, sim, sabe como é que é? Naquele monte de escritura que eu estive de fato a enviar. Sim, falando do sistema solar, tabela periódica. Você acha que tem até uns 2 anos, lá para baixo mesmo, que a gente sabe se orientar. Sim, também falar de fato, sabe como é que é? Escutar, sim, voltar lá, escutar os inúmeros vídeos, sim, que eu estive de fato, falar quando eu resolvi de fato em Júpiter, sim, conversar com Júpiter, Saturno, Urano, sabe como é que é? O grandão, que as respostas nós vamos encontrar lá. Inclusive, de fato, o sistema é que o doutor resolveu de fato levantar porque ele tinha certeza de que a peste bubônica nós estivemos a ocultar exatamente no momento em que a peste bubônica esteve a entrar naquele lugar e que tinha tudo a ver com o que a indústria bélica lá esteve a realizar. Chumbo grosso em todo lugar. Daí então, de fato, é só de fato podridão. Sabe como é que é? Uma coisa é a arma a gente fabricar. A outra coisa bem diferente é a gente usar as sobras para, de fato, a indústria farmacêutica se aproveitar, causando um prejuízo tanto no lugar. Mas como, de fato, resolveram questionar, aí passaram, de fato, a enviar, ok? Sabe como é que é? Sobra para o Brasil de fato trabalhar e depois de fato o Brasil precisa enviar para um terceiro lugar. Esse lugar costuma de fato encaixotar. Aí depois de tudo encaixotado, aí devolve para o outro lado. E aí remédio é fabricado. E nós somos de fato esse povo desgraçado. Porque aceitamos calados.
porque sempre de fato bem recompensado aqueles que de fato dominam o pedaço. Por isso eu digo, tudo é muito complicado. Então não dá para de fato a gente apenas fazer um questionário raso. Acha mesmo que o mundo é quadrado? Ó, é redondo para todo lado. Aqui ninguém é otário. Esse é o recado. Bom dia e obrigada. Obrigada, meu dia, amigo.